Estamos de volta com o programa Parlamento em Ação. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. A sessão não atinge o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia: projeto de lei 679/2020 e projeto de lei 687 de 2020. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Para falar pelo artigo 82, em nome da liderança do PTB. Tem Vossa Excelência a palavra para falar pelo artigo 82. Senhoras deputadas, senhores deputados, caros servidores da Assembleia de São Paulo, policiais militares e todos aqueles que nos assistem através da Rede Alesp. Subo a esta tribuna aqui novamente para falar não apenas com esses deputados que me escutam, mas também com a população do Estado de São Paulo como um todo. Nós vivemos um momento extremamente complicado no nosso Estado, em que a população está vendo seus direitos novamente serem atacados. Eu, desde o início dessa pandemia, tenho defendido a participação ativa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nas decisões no que se refere à redução dos direitos do povo e à proteção do próprio povo também no combate ao Covid-19 e coronavírus. Fui ignorado todas essas vezes. Nós tivemos a tentativa da construção de um grande projeto, o chamado projeto do Covidão, que foi agora para o Palácio dos Bandeirantes. Sei lá se aquilo ali foi sancionado ou não, de tão foi a demora para o governador do estado apreciar aquele projeto. Mas a propagação, a promoção, o processo daquele projeto aqui na Assembleia de São Paulo foi extremamente desrespeitoso para com os deputados estaduais. Várias sugestões dos deputados não foram aceitas naquele projeto. Diversas sugestões, até mesmo de deputados que fazem parte da base governista, não foram contemplados neste projeto que se encaminhou ao Palácio dos Bandeirantes aqui no estado de São Paulo. E agora, o governador do estado, mais uma vez, mesmo antes das eleições, prometendo que não iria endurecer a questão da quarentena, restringir mais os direitos fundamentais do povo, mentiu na maior cara de pau. Mentiu a população do estado de São Paulo, dizendo que não iria fazer com que essa quarentena fosse voltada às fases anteriores. E a primeira coisa que ele fez após essas eleições foi justamente quebrar a sua promessa. O governador do estado de São Paulo é um mentiroso. Ele mente que nem percebe, ele mente de forma absurda. Trata-se de um verdadeiro mentiroso que está hoje ocupando este cargo apenas para enganar a população. E é por isso, senhor presidente, que nós precisamos que essa Assembleia Legislativa tenha voz mais ativa, que os deputados estaduais desta casa participem do processo legislativo referente às decisões do governador para com a quarentena. Nós fomos eleitos representando o povo. A população do estado de São Paulo espera que os deputados estaduais participem disso também. O governador do estado não pode simplesmente impor sua vontade e já era. O Supremo Tribunal Federal deu a prerrogativa aos estados poderem definir a questão da quarentena. E quando ele fala aos estados, não necessariamente ele está dizendo o governador do estado. A Assembleia também pode e deve participar. É nossa competência. Por que nós não podemos ter essa prerrogativa? Simplesmente porque o governador do estado não quer? Eu penso diferente do governador João Dória. Muitos aqui pensam diferente também de mim. Mas eu quero que os senhores tenham este poder de decidir a respeito da quarentena no estado de São Paulo. Nada mais justo. Nada mais justo. Protocolei hoje um decreto legislativo nesta Assembleia Legislativa e solicito aos nobres deputados para que juntos nós façamos entender nesta casa que nós precisamos nos debruçar, pautar, discutir a respeito da quarentena no estado de São Paulo. Nós precisamos participar dessa discussão, nós precisamos participar dessa decisão. É um direito nosso como deputados estaduais. Nós não estamos aqui, os 94, simplesmente para assinar as coisas que chegam do Palácio dos Bandeirantes e dizer amém. Nós não somos um cartório, nós somos uma casa de leis. E agora essa quarentena está impactando diretamente na vida da população do estado de São Paulo. Eu não defendo que nós tenhamos que simplesmente fechar o Legislativo paulista. O que eu estou defendendo é que esta casa venha apreciar o decreto legislativo que fala a respeito da quarentena, porque o governador do estado de São Paulo não pode trazer isso de forma
ditatorial, conforme ele vem fazendo. Não pode simplesmente querer estabelecer no estado de São Paulo essa ditadura, tirando os direitos fundamentais do povo. As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem sobreviver, querem trazer o pão de cada dia para sua casa. Que seja a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo a responsável direta para decidir nesse tema tão importante à população. E não, senhor presidente, da forma com que vem fazendo o governador do estado de São Paulo. E é por isso que eu irei obstruir. Conforme eu falei aqui no Colégio de Líderes, eu mantenho a minha palavra. Com exceção do projeto relacionado ao governo federal, os demais eu mantenho a minha obstrução. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. A sobre a mesa crime de urgência, projeto de lei 1198/2015, em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Não temos quórum para deliberação, então não podemos colocar em votação. A sobre a mesa crime de urgência, projeto de lei 581/2016, em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Não havendo quórum para deliberação, não podemos deliberar o requerimento. A sobre a mesa crime de urgência, projeto de lei 1032, de autoria do nobre deputado Jorge do Carmo, em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Como não temos quórum para deliberação, não posso deliberar o requerimento. A sobre a mesa crime de urgência do projeto de lei 361/2020, em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Como não temos quórum para deliberação, não posso deliberar. A sobre a mesa crime de urgência do projeto de lei 413/2019, em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Como não temos quórum, não podemos deliberar sobre o requerimento. Pela ordem, deputado Douglas Garcia. Para solicitar uma verificação de presença, senhor presidente. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A partir deste momento, estamos fazendo soar, ou melhor, nesse momento, convido o deputado Major Meca e a deputada Adriana Borgo para auxiliar essa presidência na verificação de presença. Precisamos de 24 deputados para poder deliberar. Douglas, você acabou de ferrar todos os deputados. Ô Douglas, tem o meu, Douglas. Conta comigo então, vem cá. Ele vai ler o MEC. O MEC, então, sempre aqui, né? Iniciando a verificação de presença. Dando início à lista de verificação de presença, chamamos o deputado Adalberto Freitas, Adriana Borgo, presente. Agente federal Danilo Balas, deputado Alex de Madureira, deputado Alexandre Pereira, deputado Altair Moraes, deputada Analice Fernandes, deputado André do Prado, deputado Aprígio, deputado Arthur Doval, deputado Ataíde Teruel, deputado Barros Munhoz, deputado Bruno Ganem, deputado Caio França, deputado Campos Machado, deputada Carla Morando, deputado Carlão Pignatari, deputado Carlos César, deputado Carlos Gianazzi, deputado Castelo Branco, deputado Cauê Macris, presente, deputado César, deputado Conte Lopes, deputado Coronel Nishikawa, deputado Coronel Telhada, deputado Daniel José, deputado Daniel Soares, deputada delegada Graciela, delegado Bruno Lima, deputado delegado Olim, deputado Dirceu Dalben, deputado Douglas Garcia, presente, deputado Dr. Jorge Lula do Carmo, deputada Damares Moura,
deputado Ed Thomas, deputado Edmir Chedi, deputada Edna Macedo, deputado Emídio Lula de Souza, deputado Enio Lula Tato, deputada Érica Malunguinho, deputado Estevão Galvão, deputado Fernando Cury, deputado Frederico Dávila, deputado Gil Diniz, presente. Deputado Gilmaci Santos, deputado Reni Ozzy Cooker, deputada Isa Pena, deputado Itamar Borges, deputada Janaína Pascoal, presente. Deputado Jorge Caruso, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado José Américo Lula, presente. Deputada Leci Brandão, deputado Léo Oliveira, deputada Letícia Aguiar, deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputado Major Meca, presente. Deputada Márcia Lula Lia, deputado Márcio da Farmácia, deputado Márcio Nakashima, deputado Marcos Damásio, presente. Deputado Marcos Zerbini, deputada Maria Lúcia Amari, deputada Marina Elou, presente. Deputada Marta Costa, deputado Maurici. Maurici falou presente? Não. Deputado Mauro Bragato, presente. Deputado Milton Leite Filho, deputada Mônica da Bancada Ativista, presente. Deputado Paulo Correa Júnior, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Professor Kenny, deputada Professora Bebel Lula, deputado Rafa Zimbaldi, deputado Rafael Silva, deputado Reinaldo Augusto, deputado Ricardo Madalena, deputado Ricardo Melão, presente. Deputado Roberto Engler, deputado Roberto Moraes, deputado Rodrigo Gambale, deputado Rodrigo Moraes, deputado Rogério Nogueira, deputado Roque Barbieri, deputado Sargento Neri, deputado Sebastião Santos, deputado Sérgio Vitor, presente. Deputado Tenente Coimbra, deputado Tenente Nascimento, deputado Teonílio Barbalula, presente. Deputado Tiago Auríquio, deputada Valéria Bolsonaro, presente. Deputado Vinícius Camarinha, deputado Wellington Moura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Constatado o quórum regimental, eu agradeço. É que teríamos ainda a segunda chamada, mas como já temos 24 deputados no plenário, agradeço ao deputado Major Meca e agradeço à deputada Adriana Bouro. A sobremesa de requerimento de urgência, projeto de lei 38/2020. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhores deputados e senhores deputados, estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Em nome da bancada do PTB. Tem a palavra, Vossa Excelência, para encaminhar em nome da liderança do PTB. Só lembrando, deputado Douglas, para se ater ao tema, e o tema é sobre a urgência do projeto do deputado Frederico Dávila, do PSL. Senhor presidente. Comunicação? Vou dar depois do encaminhamento, pode ser, deputado? Tem a palavra, deputado Douglas Garcia, para encaminhar a urgência do projeto do deputado Frederico Dávila. Muito obrigado, senhor presidente. Caros deputados, mais uma vez subo aqui a essa tribuna. Quero cumprimentar
nobre presidente, nobres deputados estaduais da Assembleia de São Paulo, servidores aqui da Assembleia também, público que nos assiste através da Rede Alesp e policiais militares. Senhor presidente, eu não sou de obstruir projetos de deputados, eu acredito que os deputados têm que ter os seus projetos aprovados, sim, é importantíssimo a aprovação de projetos por deputados. Nós tivemos desde o início dessa legislatura até agora, boa parte dos projetos sendo feito apenas por parte do governo do Estado, e nós não tivemos, infelizmente, a participação de deputados estaduais tendo seus projetos aprovados da mesma escala que o governador João Dória. E o projeto do deputado estadual Frederico Dávila, PL número 38/2020, que torna obrigatório o fornecimento de arroz e feijão ao menos uma vez ao dia, durante todos os dias letivos, na alimentação escolar, na rede pública de ensino no Estado. Eu quero parabenizar aqui ao deputado Frederico Dávila por esse projeto, é um projeto importantíssimo, projeto 38/2020. Eu estudei a vida inteira em escola pública, eu sei muito bem como é que funciona essa questão de escola pública, tem essa alimentação precária. Inclusive nós tivemos aqui a própria deputada professora Bebel, que teve um projeto aprovado nessa casa relacionado a este tema, que é importantíssimo também para o Estado de São Paulo. Afinal de contas, as nossas crianças necessitam de alimento de fato com qualidade, para que elas possam estudar, para que elas possam se manter nas suas escolas. E eu, como estudei a vida inteira, tanto em escola municipal como em escola estadual, tive ali o meu ensino fundamental em escola estadual, depois eu mudei para a escola municipal e voltei ao ensino médio em escola estadual. Escola estadual, professor Alberto Levi, ali na Avenida Indianópolis. Sei muito bem a necessidade das crianças que hoje estão nessas escolas receberem esse tipo de alimento, porque afinal de contas, sem esse alimento, as crianças não podem conseguir trazer uma educação de qualidade. Nós temos hoje no nosso Brasil, infelizmente, no processo educacional, e aqui quando eu digo processo educacional, eu falo como um todo, não apenas um método de aprendizagem, mas a estrutura mesmo da escola brasileira, não é apenas a falta de infraestrutura ou a falta de investimento. Existe um investimento muito grande feito pelo Estado para com a educação das nossas crianças. O Brasil não é um país que economiza no investimento da educação. O problema é que ele é mal aplicado, ele é mal administrado, ele é mal instrumentalizado, e isso acaba impactando muito, senhor presidente, com relação à educação das nossas crianças, principalmente no que se refere à questão alimentar. Hoje o Estado, ele tem um orçamento extremamente mal distribuído, ele possui um orçamento que muitas vezes é voltado para coisas fúteis, para coisas que infelizmente não vão atingir o nosso objetivo. Nós temos muito dinheiro, dotação orçamentária que é voltada para a área da cultura desnecessariamente, como por exemplo, a gente viu o que aconteceu essas lives do governo estadual, deveria ser direcionado para a educação, deveria ser direcionado para aquilo que efetivamente vai trazer algum resultado para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. E agora, nós temos, senhor presidente, a possibilidade de fazer com que as nossas crianças tenham arroz e feijão todo santo dia nas suas escolas. Então, tendo aqui a oportunidade, através do projeto 038, do nobre deputado estadual Frederico Dávila, qual eu tenho muito apreço, é um grande amigo meu, que infelizmente ele não conseguiu aprovar o projeto anterior. O projeto anterior versava a respeito da extinção da ouvidoria de polícia, o que é um projeto excelente também, trouxe uma discussão para essa casa a respeito disso, que também teve muitos resultados, mas este projeto especificamente do deputado estadual Frederico Dávila, relacionado à questão alimentícia, não deixa de ser um projeto extremamente importante. Senhor presidente, aproveitando, falando nesse projeto, aqui falando sobre educação, nós precisamos deste investimento, não apenas na questão alimentícia, como também aqui agora tendo esse projeto circulando nesta Casa de Lei, levantar a melhoria também na educação com relação ao método das nossas crianças, que infelizmente todo santo dia a gente sabe que não está aprendendo absolutamente nada. A educação do nosso país está indo de mal a pior. Isso não é apenas por causa da questão da infraestrutura, isso não é apenas por causa da questão daquilo que é aplicado, mas também, infelizmente, por causa do método.
Então, não apenas a questão de infraestrutura da educação do ambiente estudantil, mas a forma com que as nossas crianças vêm aprendendo nas escolas é que precisa ser mudada urgentemente. Então, senhor presidente, não apenas a aprovação desse projeto, mas eu peço também ao governador do estado para que olhe para as nossas crianças. Nós temos muitas escolas estaduais sucateadas, muitas escolas estaduais que precisam da assistência do estado, muitas escolas estaduais que precisam ter uma assistência maior por parte da Secretaria de Educação. E aqui eu quero cumprimentar o senhor secretário, quero cumprimentar todos aqueles que fazem parte do governo do estado e que estão trabalhando também para que as nossas crianças tenham esse nível de atendimento, mas eu acredito que nós podemos melhorar. E uma das formas de melhorar é não apenas aprovando o projeto do deputado estadual Frederico Dávila com relação à alimentação das nossas crianças, mas também, senhor presidente, priorizando a questão da lei orçamentária anual. Este ano nós temos agora, que já foi emendada, agora nós entraremos daqui a pouco em pauta também, a lei orçamentária anual voltada para a educação. E é necessário que seja veiculado dinheiro para que as nossas crianças possam não apenas se alimentar, mas essa estrutura que, infelizmente, muitas escolas estaduais completamente sucateadas passam, como, por exemplo, a Escola Estadual Professor Dr. Lauro Pereira Travassos, que eu estudei no meu ensino fundamental. É uma escola completamente sucateada, uma escola de lata que muitas vezes não tinha alimentação, que é muito bem pautada aqui pelo projeto do deputado estadual Frederico Dávila. Muitas vezes também não tinha professor na sala de aula, muitas vezes também, infelizmente, perdíamos aula, ficávamos sem professores eventuais. Daí, senhor presidente, a necessidade de nós investirmos grandemente na questão educacional. E é por isso que esse projeto do deputado estadual Frederico Dávila, ele é tão importante. Mas para esse projeto ser aplicado na prática, para que ele consiga ser de fato canalizado e a sua essência servir para o estado de São Paulo, é necessário que na lei orçamentária anual esteja a dotação orçamentária voltada para a alimentação dos nossos estudantes, voltada para a alimentação dos nossos alunos, voltada para a alimentação das nossas crianças. Chega, por exemplo, de ficar repassando dinheiro para a infraestrutura daqueles bandidos que hoje estão nos presídios. E é muito investimento neles e pouco investimento nas crianças. As nossas crianças, elas precisam estudar, as nossas crianças, elas precisam ter uma boa estrutura nas escolas, nas instituições de ensino. Já aqueles que estão hoje nos presídios não necessitam disso, necessitam do mal para o pior. E as nossas crianças merecem do bom e do melhor. É por isso que eu chamo a atenção dessa Casa de Leis para aprovação deste projeto do deputado estadual Frederico Dávila, também para aprovação da contemplação da dotação orçamentária na lei orçamentária anual, para que esse projeto seja viável, e não apenas aprovar por aprovar, senhor presidente. É necessário que essa casa tenha também que olhar para os projetos dos deputados que são aprovados aqui e consiga fazer com que esses projetos tenham substância, ou seja, que esses projetos consigam estar sendo de fato concretos, fazendo com que o Estado funcione, porque muitas vezes esses projetos eles são aprovados aqui na Assembleia Legislativa, mas não tem a dotação orçamentária devida para fazer com que ele se torne uma realidade. E é por isso que eu quero aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo aqui agora para falar a respeito desse projeto, para que a gente consiga também avançar na discussão a respeito da lei orçamentária anual voltada para a questão da educação, senhor presidente. É extremamente importante que isso venha ocorrer no estado de São Paulo. Senhor presidente, é necessário também que essa casa, além de aprovar o projeto de lei do deputado estadual Frederico Dávila, mantém uma relação direta com a Secretaria de Educação, que é extremamente ausente da Assembleia de São Paulo. Nós temos infelizmente nós temos muita obstrução quando se trata da convocação do senhor secretário para vir aqui conversar com os deputados, para vir aqui falar com os deputados, para vir aqui expor aos deputados os problemas relacionados à questão de educação. Eu tenho certeza que o governo do estado pode contribuir e muito com a questão da educação no estado de São Paulo, se desejasse participar dessas discussões. Então eu peço ao governo do estado de São Paulo que permita a participação dos nobres deputados com relação à administração pública e faça com que os seus secretários sejam mais presentes nessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Barba. Queria, senhor presidente, diante da complexidade dos problemas levantados aqui, pedir a suspensão dos trabalhos por 5 minutos para conversar com todas as lideranças. Eu vou optar por dar continuidade Vamos escrever, presidente, ao trabalho. para falar favoravelmente. É que não cabe inscrição nesse momento, deputado. Nós estamos no momento de encaminhamento. Me inscrevo no próximo. Sim. Eu vou dar continuidade na votação só desse requerimento. Ah, tá. E aí depois eu tá. Em votação, se os deputados e senhores deputados estiverem de acordo, para nós como se encontram, aprovado o requerimento. Há sobre a mesa requerimento de urgência do deputado projeto de lei 688/2020, em discussão. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria aqui de debater esse PL 679, que trata da lei complementar, da lei federal complementar 173, infelizmente aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República, pelo Bolsonaro. É uma lei, senhor presidente, que, embora tenha algum mérito no sentido da renegociação das dívidas dos estados, mas, na verdade, é uma lei, essa lei 173, uma lei contra os trabalhadores, contra os servidores públicos do Brasil, os municipais, os estaduais e os federais, porque essa lei, senhor presidente, tem embutida dentro dela, não o PL aqui 679, mas a lei 173, a lei federal, né, que está dentro do projeto. Essa lei congelou os salários de todos os servidores do Brasil, até o dia 31 de dezembro de 2021. Né, congelou os reajustes, as reposições das perdas inflacionárias, congelou a evolução funcional, congelou o quinquênio, a sexta parte, a licença-prêmio de todos os servidores, né? Afrontando, inclusive, o pacto federativo, afrontando, por exemplo, aqui em São Paulo, o Estatuto do Funcionalismo Público Estadual, que é uma lei de 1968, que tem todas essas garantias aos nossos servidores, que é uma lei que tem que ser alterada, essa lei, porque ela tem muitos artigos ainda que representam um entulho autoritário da época da ditadura militar, mas nessa parte não, tem esses benefícios que foram conquistas históricas dos nossos servidores, quinquênio, sexta parte e licença-prêmio. E essa lei do Bolsonaro, essa lei complementar 173, ela congela, né? E o governo, quando estourou a pandemia, elogiou o trabalho dos servidores da saúde, da segurança pública, daqueles que estavam mais à frente no primeiro momento do combate à pandemia, de dar assistência à população nos hospitais, enfim, e disse que esses servidores não seriam penalizados, e foram penalizados. O governo traiu os trabalhadores da saúde, traiu as enfermeiras, deputado Barba, traiu os médicos, os servidores da segurança pública, todos foram traídos, os bombeiros foram traídos pelo governo Bolsonaro, que sancionou essa lei, lei complementar 173, um golpe nos trabalhadores, né? Já é uma reforma administrativa disfarçada, na verdade. Então, só que nós estamos tendo vitórias aqui em São Paulo, tanto do ponto de vista municipal, quanto também do ponto de vista estadual, com várias ações suspendendo, pelo menos, o congelamento dos quinquênios, da sexta parte e da licença-prêmio. Nós temos várias decisões judiciais de primeira instância, porque, primeiro, que essa lei 173 não pode congelar os benefícios e, sobretudo, a evolução funcional, a progressão das carreiras dos servidores, porque ela fere, aí sim, o princípio do pacto federativo, né? Ela quebra, essa lei, a autonomia dos municípios e dos estados. Ela não pode fazer isso. Segundo, senhor presidente, que a lei nem deixa claro que tem que congelar a evolução funcional. Aí, isso fica por conta
né, dos governos estaduais e municipais, de alguns deles, que é o caso de São Paulo, que é sempre mais realista do que o rei. O PSDB, historicamente falando, todos sabem disso e faz parte do DNA do PSDB, sobretudo aqui em São Paulo, há essa política de ódio contra os servidores públicos, contra os trabalhadores e as trabalhadoras dos serviços públicos. Essa tem sido a prática histórica do tucanato, do tucanistão aqui no nosso Estado, né, atacando sistematicamente os nossos servidores em várias frentes. E, logicamente, que o governo se aproveita da situação da Lei Complementar 173 para aprofundar essa retirada de direitos que foram conquistados. Então, existem ações judiciais em primeira instância aqui para os servidores da Prefeitura de São Paulo, uma que saiu recentemente, que foi por conta do ingresso de uma ação do Sindicato dos Auditores Fiscais da Prefeitura. Esse sindicato conseguiu uma vitória importante, através do advogado que entrou com a ação. Aqui em São Paulo também as entidades conseguiram, as entidades representativas, sobretudo do Magistério, a POSP, a UDEMO, o CPP, a PASE, as nossas entidades também conseguiram, tudo em primeira instância, mas por conta disso, senhor presidente, aproveitando as argumentações e as justificativas feitas pelos, sobretudo, aceitas pelo judiciário, pelos juízes, eu apresentei um projeto de lei disputando a interpretação da Lei Complementar 173 para garantir que não haja o congelamento dos quinquênios, da sexta parte e da licença-prêmio para os nossos servidores. Não pode. É um absurdo congelar a evolução funcional dos nossos servidores. Até porque os nossos servidores já estão, historicamente, com os salários arrochados, defasados. Nesse ano de pandemia, então, vários benefícios foram retirados dos nossos servidores, que tiveram que trabalhar em dobro, fazendo trabalho remoto, sobretudo os nossos profissionais da educação, as nossas professoras e os nossos professores, né, que continuam trabalhando muito no trabalho remoto, né, atendendo as famílias, as crianças, atendendo a burocracia da diretoria de ensino. Os nossos professores estão cansados, já estressados, né, porque não tiveram as condições ideais para fazer esse trabalho, não tiveram apoio governamental, não tiveram acesso aos computadores, à banda larga, nada. Tiveram que improvisar em suas casas, né, mini estúdios, enfim, para conseguir se comunicar minimamente com os nossos alunos, que também não tinham as condições adequadas e continuam não tendo, porque os governos não disponibilizaram para os professores e para os alunos os computadores, os celulares inteligentes, a banda larga, nada disso foi disponibilizado. Só agora, no final do ano, que o governo lançou um programa pro forma de compra de computadores para os professores, mas o professor tem que comprar primeiro e depois o Estado, em tese, vai devolver para ele em 24 prestações, em 24 meses. Né? Eu até já mostrei as contradições desse projeto. E se o professor faltar, tiver falta injustificada, o governo não paga mais. Deixa o professor na mão com a dívida da compra do computador. E para os alunos, nada de computador, nada de banda larga. Então, senhor presidente, os nossos servidores já estão sendo injustiçados há muitos anos, principalmente aqui no Estado de São Paulo, e agora foram, né, os nossos aposentados e pensionistas tendo esse nefasto e criminoso desconto, esse confisco, que eu digo que os servidores aposentados e os pensionistas estão sendo assaltados à mão armada em praça pública pelo governo Dória, nessa questão do confisco, por conta da reforma da Previdência que foi votada pela base do governo aqui na Assembleia Legislativa, que abriu espaço, que autorizou o governo, na prática, a fazer o confisco, a assaltar, a roubar o dinheiro dos aposentados e pensionistas, que ganham um salário mínimo. Um trabalhador que se aposentou com
R$ 1.500, vai ter um desconto, agora foi premiado com desconto de 12%. O governo inovou, o governo Dória, porque se já existia a nefasta reforma da Previdência, houve a reforma da Previdência em 2003, a reforma federal que instituiu já a cobrança, o desconto para quem ganha acima do teto, que foi a emenda 41 do governo Lula, que nós fomos contra, e daí que vem, inclusive o PSOL nasce a partir desse enfrentamento contra a reforma da Previdência, mas que já é péssimo, e nós fomos contra, nós entramos com uma ação na Justiça, apresentamos projeto para revogar a emenda 41, mas o Dória conseguiu piorar ainda mais a situação, porque ele cobra, ele confisca de quem ganha abaixo do teto salarial do regime geral da Previdência, chegando a cobrar de quem ganha um salário mínimo. É um absurdo total. Mas o fato é que os nossos servidores já foram extremamente penalizados, estão sendo penalizados, e agora ainda tem essa maldita Lei 173, senhor presidente, e que ela está tendo uma interpretação aqui pelo Estado de São Paulo mais realista do que o rei. Ela não fala, ela não coloca que tem que ter o congelamento do quinquênio, da sexta parte e da licença-prêmio. Então, essa interpretação é por conta do governo estadual. E é isso que nós estamos contestando no nosso PLC, no projeto de lei complementar que eu apresentei, o PLC número 32, que autoriza que o governo não siga esse tipo de interpretação, porque há brecha para isso na lei, e tem inclusive, repito, o nosso PLC foi construído, foi elaborado a partir do entendimento da própria Justiça, do Tribunal de Justiça, que já concedeu várias liminares aqui no Estado, na Prefeitura e no Estado, né, levantando esse congelamento, cancelando o congelamento. Logicamente que o governo recorre, aí tem toda uma disputa judicial, mas há bons argumentos para que esse debate seja feito aqui pela Assembleia Legislativa. Tanto é, senhor presidente, encerro a minha intervenção de hoje, dizendo que na semana retrasada foi publicado um ato administrativo do Conselho Estadual de Educação, concedendo a duas funcionárias do próprio Conselho de Educação a contagem de tempo para a evolução funcional, furando a Lei Complementar 173. E eu não critico, tá? A decisão do ato administrativo é uma decisão correta que nós defendemos, porém, essa decisão tem que ser estendida a todos os servidores do Estado de São Paulo. Então, por que duas servidoras do Conselho Estadual de Educação foram beneficiadas com o não congelamento desses benefícios do quinquênio, por exemplo, e toda a rede estadual, as nossas professoras, continuam com esses benefícios congelados? Qual que é a diferença? É estranho, mas aconteceu aqui numa publicação do Diário Oficial, que eu citei aqui no pronunciamento, e já pedi esclarecimentos para a Secretaria da Educação, para o Conselho Estadual de Educação. Então, e não quero que essa medida seja revogada, esse ato administrativo tem que ser mantido, mas tem que ser estendido a todos os servidores do Estado de São Paulo, que significa o quê? O fim do congelamento do quinquênio, da sexta parte e da licença-prêmio, senhor presidente. Então, eu queria fazer essas considerações em relação à lei complementar citada aqui no projeto de lei 679 do Executivo, que será debatido hoje. Então, nós defendemos a imediata revogação desses tópicos que eu citei da lei 173. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, para falar a favor, deputada Mônica. Hoje, dia 1º de dezembro,
faz um ano que Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos, Denis Guilherme dos Santos França, de 16 anos, Gustavo Cruz Xavier, de 14 anos, Gabriel Rogério de Moraes, de 20 anos, Matheus dos Santos Costas, 23 anos, Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos, Eduardo Silva, 21 anos, Luara Vitória de Oliveira, 18 anos, perderam as suas vidas em Paraisópolis. Familiares desses jovens, 9 jovens, que tiveram a vida ceifada durante uma noite de entretenimento naquele bairro hoje, estiveram em marcha, em ato, foram até o Palácio dos Bandeirantes, cobrando do Estado promessas também feitas há mais de um ano atrás. Dentre elas, reparação às vítimas, eu acho que esse é um tópico muito importante a ser discutido. Infelizmente, a forma como a gente exerce a segurança pública no Estado de São Paulo continua a ceifar vidas e matar jovens periféricos, pretos, trabalhadores, nas favelas e vielas desse Estado, e esse ano bateu recorde de novo, e assim como bateu recorde de impunidade, porque o pacote de anticrime, que não tem nada de anticrime, só prevê que policiais sejam punidos e investigados se apresentarem advogados, e basta não apresentar advogados que não têm investigação. Cobrar também um Estado que prometeu melhorias num bairro periférico, e até hoje a gente não viu promessas que Bruno Covas e Dória fez, como a construção do Parque Paraisópolis, obras de canalização e de melhoria no saneamento básico, tem um esgoto correndo a céu aberto num córrego da região, além de uma polícia e uma política de segurança pública para preservar vidas e espaço para aquela juventude poder viver, e nada disso se cumpriu. O que se cumpriu ao longo desse ano foi uma comunidade auto-organizada através de uma vaquinha para proteger a sua população do coronavírus, lutando sobre a vida de novo, pela vida de novo. E eu quero me solidarizar a essas mães e a essas famílias que há um ano perderam 9 jovens que saíram para se divertir, para se entreter e não tiveram o direito à vida preservada por esse Estado. Falo isso porque eu acredito muito que, além de ter uma segurança eficiente que preserve a vida das pessoas e que tenha isso como prioridade, a gente precisa focar na reparação das vítimas. Essas mães que choram até hoje a morte dos seus filhos, essas famílias ainda não tiveram reparação e assistência nenhuma do Estado, nem que seja para a preservação também da sua vida, cuidado da sua saúde mental, por exemplo, e é um projeto que a gente propõe aqui para a Assembleia Legislativa, a reparação das famílias que tiveram seus familiares ceifados por violência do Estado. Por falar em Paraisópolis, é importante a gente trazer para cá o debate que a gente vai ter no próximo período, que é o orçamento. Se o governador Dória e Bruno Covas não cumpriram os compromissos firmados com aquela comunidade há mais de um ano, a gente precisa falar do corte brutal no orçamento da Defensoria Pública. Quem não sabe, a Defensoria Pública é o acesso à justiça gratuita por aqueles que mais precisam. A maior parte do trabalho da Defensoria Pública é justamente processar o Estado e garantir às pessoas os seus direitos. Tem também muito caso de família, proteção de crianças, inclusive. O orçamento, a proposta de orçamento que o governador mandou para essa casa, inviabiliza o trabalho da Defensoria Pública, que pode não ter dinheiro para pagar a folha dos trabalhadores que lá estão esse ano. É um projeto, esse orçamento, de acabar com o acesso à justiça gratuita no Estado de São Paulo. Para além disso, tem um outro tópico muito importante. Muito se discute aqui quem é mais ou menos responsável com a Covid, se os hospitais estão cheios ou se estão vazios, se estamos ou não estamos numa segunda onda, como tratar das sequelas do Covid, qual vacina nós vamos distribuir. Só que não vai dar para tratar as sequelas da Covid, produzir e distribuir vacina
sem orçamento. O orçamento que o governador João Dória mandou para essa casa também corta da saúde. E não vai ter atendimento e distribuição de vacina sem orçamento. O orçamento é a síntese das escolhas políticas. E a escolha política do atual governo é pela morte da população do estado de São Paulo, porque não está prevendo que ano que vem a saúde precisaria de um reforço orçamentário, porque vai gastar mais. Vai gastar mais porque tem sequelas do Covid para tratar. Vai gastar mais porque as pessoas não estão, devido à crise econômica, com situação financeira de pagar convênio médico, e tem mais gente usando o SUS. Vai gastar mais porque precisa de envasar, distribuir, fazer campanha, contratar equipe e acessar as pessoas para, de forma rápida e massiva, garantir a imunização pela vacina. Esse corte do orçamento vai inviabilizar, assim como já está inviabilizando em diversos locais do estado o acesso à saúde. Hoje, as cidades de Itu e Botucatu estão em pânico diante da possibilidade do fechamento dos seus hospitais. A OS, que administrava a Santa Casa de Itu, abandonou a Santa Casa. Todos os servidores foram demitidos sem direitos e estão na porta do hospital perguntando o que vão fazer. Combateram duramente durante a pandemia e agora não tem resposta do Estado, nem da OS, a Prefeitura assume imediatamente, emergencialmente, sem dar resposta. Botucatu é a mesma coisa. Existe uma ameaça de qualquer momento fechar as portas de um hospital público e demitir os servidores que minimamente respondem ao Estado num serviço conveniado com o governo do Estado de São Paulo. A saúde do Estado de São Paulo já está pela hora da morte. Já está com dificuldade de manter o seu atendimento. Quem é usuário da saúde pública no estado de São Paulo, que está aguardando uma cirurgia eletiva, uma consulta com especialista, que está querendo fazer teste e que não consegue. Semana passada a gente assistiu os noticiários mostrarem o pronto atendimento da Lapa, em que pessoas confirmadas com Covid, buscando internação, com sintomas graves, buscando testes, e pessoas que estavam ali procurando atendimento por qualquer outra patologia, todas juntas e aglomeradas por horas numa recepção, sem qualquer chance de atendimento ou resposta. As escolhas são políticas. E o orçamento reflete essas escolhas políticas. E o orçamento que veio para a Assembleia Legislativa vai inviabilizar o atendimento à saúde e precarizar ainda mais os servidores da saúde no ano que vem. Então, eu estou aqui hoje para discutir como é que a nossa omissão, e espero que não haja dessa vez, espero que a gente consiga aqui recompor o orçamento da Defensoria, da saúde, olhar também o quanto a escolha do orçamento da segurança pública, essa que é usada o tempo todo para ameaçar a população, para fazer publicidade e autopropaganda, mas na hora de construir um projeto consistente, também tem corte no orçamento, também tem precarização dos trabalhadores, também não tem um plano para preservar vidas. Eu espero aqui que a gente consiga recompor o orçamento e fazer uma discussão de por que tem tanto dinheiro. Por que tem tanto dinheiro para publicidade, para cargos de confiança comissionado, e por que falta dinheiro para áreas essenciais para atendimento da população, para a gente garantir a sobrevida das pessoas do estado de São Paulo. Mais uma vez, antes de deixar o microfone, eu quero lamentar e me solidarizar com toda a Paraisópolis, que eu sei que ainda sofre muito as consequências e o trauma daquela fatídica noite de 1º de dezembro de 2019, mas, sobretudo, com os familiares das 9 vítimas que hoje faz 1 ano da sua morte. Não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto salvo emendas. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, quero conservar como se encontram. Aprovado.
Em votação, a emenda apresentada pelo Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados que forem favorável, querem conservar-se como se encontram. Aprovado. Em votação, as emendas de número 1 a 5, com parecer contrário do Congresso de Comissões. Senhoras deputadas e senhores deputados que forem contrários, querem conservar-se como se encontram. Rejeitadas. Pela ordem, senhor presidente. Senhor deputado Barba. Para declarar voto nas emendas da bancada do Partido dos Trabalhadores. Pela liderança e pela bancada. Está registrado a declaração de voto. Item 2, discussão PL 687/2020, não havendo orador inscrito, está encerrada a discussão. Em votação, o projeto salvo emendas. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, quero conservar-se como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas Para solicitar Garcia. uma verificação de votação. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A partir desse momento, vamos soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Bolsonaro 01, 02. Parabéns, hein? Caralho, o cara pensou ali foi. Tudo bem? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Para colocar o PTB em obstrução. O PTB está em obstrução.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Sebastião. Para colocar o Republicanos em obstrução. Republicanos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Janaína. Para colocar o PSL em obstrução, O excelência. PSL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Daniel José. Colocar o novo em obstrução. O novo está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Márcio. Colocar o Podemos em obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado André do Prado. Colocar o PL em O obstrução. PL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Carla. Para colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Telhada. Colocar o progressista em obstrução. O progressista está em obstrução. Pela ordem, deputado Jorge Caruso. O MDB em O obstrução. MDB está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Presidente, para Gil me colocar Diniz. em obstrução, estou sem Você partido. está se colocando em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado Paulo Fiorilo. Com a anuência do meu líder, colocar o PT em obstrução. Com a anuência do líder, o PT está em obstrução. Pela ordem. Pela ordem, em nome da deputada Mônica. Pessoal em O obstrução. pessoal está em obstrução. Transcorrido o tempo regimental, a partir deste momento estamos abrindo os terminais eletrônicos para que os parlamentares possam registrar votos sim, não ou abstenção em suas mesas. Bem. Pela ordem, presidente. Colocar o Democratas em Rogério obstrução. Nogueira, o Democrata está em obstrução.
Neste momento, vamos abrir os microfones para os parlamentares que não conseguiram realizar os seus votos pelos terminais eletrônicos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Mauro Bragato. Voto sim. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Voto sim. Deputada doutora Damares. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim da deputada doutora Damares. Pela ordem, presidente. Deputado José Américo. Quero consignar meu voto sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado José Américo. Pela ordem, presidente. Quem que pediu primeiro? Deputado Telhada, Coronel Telhada. Muito obrigado, senhor presidente. Para votar sim. Está registrado o voto sim do nobre Pela deputado ordem, Coronel Telhada. Pela ordem, Deputada senhor presidente. Marta Pela Costa. ordem. Vou votar sim, Está senhor presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Márcio da Farmácia. Voto sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Jorge do Carmo. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim, deputado Jorge do Carmo. Pela ordem, senhor deputado presidente. Paulo Fiorilo. Registro meu voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Deputado Rogério Nogueira. Sim. Está registrado o voto sim, nobre deputado Pela ordem, Rogério presidente. Nogueira. Deputada Valéria Bolsonaro, precedência aqui em relação ao voto. Deputada Valéria, como vota Vossa Excelência? Para votar sim, Está presidente. registrado o voto sim da deputada Valéria Bolsonaro. Deputado Pela senhor Teonílio Barba. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim, deputado Teonílio Barba. Pela ordem, senhor presidente. Nobre deputado Jorge Wilson. Para consignar meu voto como sim. Está registrado o voto sim do nobre deputado Jorge Wilson. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Wellington Moura. Para votar sim, senhor presidente. Está registrado o voto sim, deputado Wellington Moura. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Itamar Borges. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Fernando Cury. Desculpa, deputado Rene, eu vi o deputado Fernando Cury aqui antes. Obrigado, Rene. Para votar sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Agora sim, deputado Rene. Para registrar o voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Madalena. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, senhor Sebastião. presidente. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Pela ordem, Excelência. senhor presidente. Deputado Tenente Coimbra. Consignar meu voto como sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor parlamentar ou senhora parlamentar gostaria de registrar o seu voto. Não havendo, então, nesse momento, mais registro de votos, passamos, neste momento, à alteração de votos. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alterações de votos, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 40 senhores deputados e senhoras deputadas, quórum insuficiente para deliberar a matéria, ficando ela aditada na ordem do dia com votação adiada. Esgotado o objeto da presente sessão, está levantada a sessão 198/2015. Com discussão encerrada. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. A sobre a mesa, requerimento de urgência, projeto de lei 581/2016, com discussão encerrada. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. A sobre a mesa, requerimento de urgência do projeto de lei 413/2019, com discussão encerrada. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados, estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. A sobre a mesa, requerimento de urgência, projeto de lei 1032/2019, com discussão encerrada. Em votação, senhores deputados e senhores deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. A sobre a mesa, requerimento de urgência, projeto de lei 361/2020, com discussão encerrada. Em votação, senhores deputados e senhores deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos do inciso 1º do regimento interno, convoco Vossa Excelência para a sessão extraordinária a realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão, às 19 horas, caso a sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia, projeto de lei 687 de 2020. Os congressos. A sobre a mesa, requerimento de inversão da ordem do dia, a fim que a matéria constante no item 2 passe a figurar como item 1, renumerando os demais. Em votação, requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado.
Item 1, votação adiata do PL 687 de 20. Em votação, o projeto de salvo emenda. Se as deputadas e os deputados estiverem favoráveis, pelo menos como se encontram, aprovado. Em votação, as emendas de 1 a 4 com parecer favorável do Congresso de Comissões. Se as deputadas e os deputados forem favoráveis, pelo menos como se encontram, aprovadas. Pela ordem, senhor presidente. Esse projeto está sendo votado agora 687? 687. Para pedir uma verificação de votação, senhor presidente. Na verdade, precisa ser no item 3, deputado, porque eu já dei o comando de aprovado já e foi posterior ao comando de aprovado. Eu vou fazer a votação do item 3, Vossa Excelência pode fazer o pedido de verificação. Em votação, as emendas 2, 3, 5, 6, com parecer contrário dos Congressos e Comissões. Se os deputados e os deputados estiverem contrários, pelo menos como se encontram, rejeitadas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Douglas Garcia. Para pedir uma verificação de votação, senhor presidente. Regimentar o pedido de Vossa Excelência. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal intermitente por 4 minutos, para que as senhoras deputadas e os deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Deputado Barba. Não, agora eu vou deixar para depois, porque Perfeito. é sobre as Vamos emendas. aguardar aqui. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Douglas. Apenas para declarar meu voto contrário ao item 2 e colocar o PTB em obstrução. Item 2 é o 687. Sim, perfeito. Está registrado a declaração do voto contrário. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Barba. Para botar o PT em obstrução. O PT está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Adriana. Para colocar o PROS em obstrução. O PROS está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem do deputado Janaína. Para colocar o PSL em obstrução, O PSL excelência. está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem do deputado Olim. Para botar o progressista em obstrução. O Obrigado. progressista está em obstrução.
Pela ordem, presidente. Deputado Bruno Ganem. Para colocar o Podemos em obstrução. Podemos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Gil. Posso tirar uma dúvida regimental com Vossa Pois Excelência? não, tem a palavra. Presidente, a primeira sessão extraordinária estava convocada hoje para ser votado o projeto que ficou com votação adiada na data de ontem, foi isso? Sim. Mas esse projeto foi antecipado e votado agora na... Foi requerido pelo deputado Gil Macia a inversão da ordem do dia, ele era o item 2, como ele está na mesma posição que o item 1, foi feita a votação da inversão da ordem do dia, foi aprovada pelo plenário, foi feita a inversão, o projeto já foi votado e já foi aprovado. Só para entender, presidente. Então, houve a solicitação de inversão da ordem do dia do item 1 para o item 2, foi colocado do item 2 para o item 1, o item 2 para o item 1, foi aprovada a inversão de pauta, colocado em discussão, na verdade em votação, porque estava com a votação adiada e foi aprovado, é isso? Exatamente. Obrigado, presidente. Já foi aprovado e não teve verificação de presença na aprovação do projeto, de votação na votação do projeto. Correto, o item obrigado. 2 do requerimento das emendas foi aprovado também, não teve verificação de votação. E o item 3, que são as demais emendas, teve a votação. E aí o deputado Douglas Garcia, em nome da liderança do PTB, fez a verificação de votação do item 3 do roteiro. Entendi. Obrigado, presidente. De nada. Pela ordem, presidente. Quem que pediu? Aqui, Mônica, Pessoal deputada em Mônica. obstrução. O pessoal está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Tião. Colocar os republicanos em obstrução. Sebastião, republicano, está em obstrução. Pela ordem, deputado André do Prado. Colocar o PL em obstrução. PL está em obstrução. A partir deste momento, vamos abrir os terminais eletrônicos para que os deputados possam votar sim, não ou registrar abstenção nos terminais eletrônicos postos em suas mesas. Pela ordem, presidente, para colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Questão de ordem, presidente. Deputado Gilmaci. Nós estamos votando agora as demais emendas. As demais emendas. E que o comando aqui... A intenção aqui, pelo que eu entendo, é rejeição das emendas. Para rejeitar as emendas, tem que votar não as demais emendas. É o que diz então, o relatório da... Inclusive, se aprovar todas as emendas, corre o risco de ter contradição aqui com as outras que nós aprovamos. Ok, obrigado, presidente. Nada. Pela ordem, presidente. Me colocar em obstrução, presidente. Está colocado, deputado Gil Diniz, se coloca em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para colocar o novo em obstrução. O novo está em obstrução. Pela ordem, presidente.
Pela ordem, nobre Para colocar o deputado. PSD em obstrução. Está em obstrução, PSD. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Coronel Telhada vota não. Ainda não abri os microfones, deputado Telhada. Estamos ainda no eletrônico. Tem deputado votando. Eu estou olhando aqui, deputados votando ainda. Neste momento, vamos abrir os microfones para os parlamentares que não conseguiram realizar o seu voto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bragato. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Deputada presidente. Adriana. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Barba. Para votar sim as emendas. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Pela ordem, Coronel senhor Telhada, presidente. agora sim. Deputado Coronel Telhada vota não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Ordem, presidente. Deputado Bebel. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra, Para Bebel. votar sim Está as emendas. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Agora, deputado Damares. Para votar não, Está presidente. registrado o voto não, deputado Damares. Deputado Sérgio Vitor. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputada presidente. Carla Morando. Para votar não. Está registrado o voto não da nobre deputada Carla Morando. Pergunto se mais algum senhor parlamentar ou senhora parlamentar gostaria de realizar o seu voto. Não havendo mais votos a serem realizados e computados, neste momento vamos passar à alteração do voto. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o voto. Pela ordem, presidente. Deputado Arthur. Alterar meu voto de sim para não. Está registrado a alteração de voto do deputado Arthur de sim para não. Mais alguma alteração de voto? Não havendo alteração de voto, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 26 senhoras deputadas e senhores deputados, 3 votos sim, 20 não, 2 abstenções. Vice-presidente que não vota, quórum insuficiente para deliberar o item 3 do roteiro de votação, que são as emendas de 2, 3, 4, 5 e 6, continuando elas aditadas na ordem do dia para serem deliberadas oportunamente. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, minha questão de ordem já que essas emendas não foram, as demais emendas não foram aprovadas, isso faz com que o projeto ele não seja publicado, correto? Ele não vai ser aprovado ainda? O projeto já foi aprovado, deputado Douglas. Foi aprovado, correto. Mas sem as emendas, o que isso impacta no projeto em si? Ele vai à sanção, não vai à sanção? Ou precisa aguardar as emendas serem... O projeto já foi aprovado. Eu entendi, mas sem as emendas, o que isso impacta no projeto? Não tem impacto nenhum, o projeto já foi aprovado. O projeto ele pode ser publicado sem as emendas? O projeto pode ser publicado sem as emendas, mas sim, pode. Entendi. Era só essa a minha questão de ordem, senhor presidente. As emendas ainda precisam ser deliberadas. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos exposto do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68 do artigo 294, inciso 1º do Regimento Interno, convoca a reunião conjunta da Comissão de Infraestrutura, Finanças, Orçamento e Planejamento a realizar-se hoje, às 17h15 em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 323 de 2019, de autoria do deputado Arthur Duval. Convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º e o artigo 294, inciso 1º, ambos do Regimento Interno, convoca a reunião extraordinária da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da anterior, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 413 de 2019, de autoria do deputado Coronel Nishikawa.
Convocação, senhores deputados e senhores deputados, nós temos o disposto do artigo 18, inciso 3ª, linha D, combinado com o artigo 68 e o artigo 294, inciso 1º, ambos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de defesa do direito da pessoa humana, finanças, orçamento e planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o término anterior, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 952 de 2019. Convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto do artigo 18, inciso 3ª, linha D, combinado com o artigo 68 e o artigo 294, inciso 1º, todos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça, Redação, Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da anterior, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 1032 de 2019, de autoria do deputado Jorge do Carmo. Isso. Convocação, senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos disposto do artigo 18, inciso 3ª, linha D, combinado com o artigo 68 e o artigo 294, inciso 1º, todos do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça, Redação, Educação e Cultura, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da anterior, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 38 de 2020, de autoria do deputado Frederico Dávila. Convocação, senhores deputados e senhores deputados, os termos postos do artigo 18, inciso 3º, linha D, combinado com o artigo 68 do artigo 294, inciso 1º do regimento interno, convoco reunião conjunta das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Saúde, Finanças, Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 1 minuto após o término da anterior, em ambiente virtual, com a finalidade de apreciar o projeto de lei 361 de 2020, de autoria do deputado Caio França. Senhor presidente, antes de pedir o levantamento da presente sessão... Pois não, deputado Barba. Se tiver acordo entre os líderes, eu quero fazer uma pergunta de esclarecimento para que todos nós... Sim. Nem todos estavam no colégio de líderes, nem sei se todos conseguiram falar com suas bancadas. Perfeito. Que nós vamos definir agora no Congresso de Comissões Virtual, são 12 ou 13 projetos de deputados, era 13, mas o Douglas retirou dele ontem, então ficou 12 projetos. São os 12 projetos... 11, nós, se não me engano. 12 ficou para a semana que vem. Tá. Que nós fizemos um acordo de aprovar as urgências e discutir a obstrução só no mérito, quando vier para o plenário, ok? É isso? Sim. A outra questão é o seguinte, está sendo enviado para todos os membros de cada comissão já o link do colégio virtual? Já foi enviado. Então, ok, muito obrigado. Senhor presidente, então... Havendo acordo entre as lideranças, eu peço o levantamento da presente sessão. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, só para uma comunicação. Pois não, antes do tem a levantamento. palavra, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, é sobre o debate em torno da reforma administrativa aqui da Assembleia Legislativa. Eu queria fazer uma solicitação à Vossa Excelência e à mesa diretora para que houvesse um amplo debate entre os deputados, que esse debate também fosse feito na Comissão de Administração Pública e de Relações do Trabalho, que fosse chamada uma audiência pública, mas, sobretudo, com a participação das entidades representativas dos servidores da Assembleia Legislativa, porque é uma reforma polêmica, né, que não teve a participação, as entidades não participaram, os servidores não foram ouvidos. Isso, para nós, é muito importante, senhor presidente, porque... Pelo que eu vi até agora, né, nós estamos estudando a minuta, a proposta apresentada, mas, por exemplo, uma reforma que não mexe nos cargos do NAI, é uma proposta que não mexe nos cargos da mesa diretora, dos cargos de confiança. Então, nós queremos aprofundar esse debate, mas com a participação das entidades que representam, de fato, os servidores da Assembleia Legislativa. Então, quero fazer essa solicitação, sobretudo com a realização de uma audiência pública, né, com a participação dos deputados e das associações dos servidores aqui da Assembleia Legislativa. Deputado Gianazzi, todo o debate vai ser feito, é para isso que nós colocamos no plenário, né? Eu acho que o debate tem sido feito, todas as entidades representativas serão debatidas com o nosso interlocutor com as entidades, o deputado Enio Tato, né, que é um dos autores da proposta, é ele que fará
esse diálogo com as entidades. Agora, é uma posição que nós temos que debater aqui no plenário com os deputados, somos nós que voltamos, né, e por isso que nós vamos fazer esse debate no momento oportuno. Tá? Foi esse o combinado que nós fizemos, inclusive no Colégio de Líderes da semana. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Carlos César. Uma comunicação. Tem a palavra, Vossa Excelência. Em primeiro lugar, senhor presidente, no momento oportuno, queria fazer um pedido a Vossa Excelência para que fosse prorrogado os nossos trabalhos por 1 minuto. A nossa sessão fosse prorrogada por 1 minuto no momento oportuno, se houver essa possibilidade. E eu quero aqui, senhor presidente, também parabenizar a primeira mulher eleita prefeita da cidade de Bauru, a jovem Suelen Rossim, sabe, uma moça dedicada que nós conhecemos há muitos anos, jornalista, que tem uma carreira brilhante na afiliada da Rede Globo, que teve passagem por Sorocaba, por Itapetininga, Araçatuba, e agora vai assumir a partir de 1º de janeiro a prefeitura da cidade de Bauru, uma cidade extremamente importante aqui do nosso estado, uma eleição bastante difícil, ela que tem cerca de 30 anos, e eu quero aqui só lamentar, senhor presidente, um ato covarde que surgiu através de pessoas que se escondem atrás de um teclado, no mundo virtual, nesse mundo digital da internet, e que a agrediu, cometendo racismo, dizendo que Bauru não merecia ter uma prefeita de cor com cara de favelada, comandando, enfim, mensagens que nem merecem ser ditas aqui. Eu quero aqui lamentar muito e esperar que as forças policiais, que a justiça possa se fazer presente, que esses criminosos que se escondem atrás de computadores covardemente agredindo possam ser punidos e que nós não venhamos ter. A minha oração é para que a Suelen Rossim faça um belo mandato naquela cidade, que é uma cidade importante aqui do nosso estado de São Paulo. Apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado. Programa Parlamento em Ação vai para o intervalo e volta já. Não saia daí.